chamo Mariana, eu tenho 32 anos, eu tenho 2 pequenos e grandes amores na minha vida, que é o João Pedro e a Maria, 2 pequenininhos. Eu sou mãe, sou formada na psicologia há 11 anos, tenho como ética que rege a minha profissão a psicanálise, gosto muito, apaixonada pela psicanálise. Fui laçada pela psicanálise desde antes de começar a graduação. Hoje faço parte do corpo freudiano da seção de campus dos Goytacazes. Sou de campus dos Goytacazes. Aqui eu tenho atuado como psicóloga clínica, psicanalista, e com orientação profissional. Além disso, também trabalho como consultora de uma empresa na parte de RH. E hoje estou aqui disposta a discutir um pouquinho sobre a psicologia e essa carreira aí que me laçou lá enquanto adolescente ainda. E estou aqui no TalmaCast. E qual é a sua profissão? Psicóloga. Você quer viver ou morrer? Não sei. Só sei que é assim. With great power comes great responsibility. Eles são grandes, mas nós é ruim. O sistema é foda. All the moments will be lost in time, like tears in rain. TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Mariana, vamos conversar hoje sobre a sua profissão. E essa nova linha temática veio para atender algumas dúvidas, alguns anseios por parte do nosso público ouvinte, principalmente, os estudantes do ensino médio que estão aí em busca de informações e de mais coisas acerca das profissões, na medida em que a busca é por um suposto equilíbrio entre aquilo que você, então, tem apreço em estudar, em conhecer, e o mercado, a questão também da área de trabalho, questão financeira. Então, muitos ficam, e a gente vai discutir isso no decorrer do nosso episódio, muitos ficam nessa angústia, para muitos, de, poxa, eu conheço pouco sobre tal profissão, e eu queria saber mais, e aí já era um anseio antigo do Cineclube Debates trazer esses profissionais para conversar diretamente com os nossos estudantes, com os nossos alunos. E hoje, então, a gente inaugura aqui a nossa linha temática com você. Orgulhosamente apresentamos Mariana, que já é uma companheira nossa aqui de outros eventos do Cineclube Debates. E eu queria começar perguntando para você o que é senso comum sobre a profissão e o que, de fato, é verdadeiro. Aí, nesse caso, eu vou pedir a você para você relatar para a gente o que você escutava sobre a profissão. Psicologia é isso, e o que de fato você descobriu quando fez a graduação, e se tornou psicólogo. Então, Rafael, antes de responder a sua pergunta, eu queria dar os parabéns a vocês do projeto, porque no tempo que a gente está, o governo fez aí essas mudanças tão radicais no ensino médio, e os jovens têm que escolher a profissão tão cedo, porque pode não ter que bater o martelo em qual profissão vai atuar, para onde que vai de faculdade, mas precisa ter um norte, e com 14 anos é muito difícil isso, Tão jovem é muito difícil. Eu acho que é nesse momento que as coisas estão começando a ascender, o desejo por busca de uma profissão e não por uma escolha propriamente dita da profissão. Então, falar sobre isso aqui, eu acho muito pertinente e muito válido para todos os estudantes que estão aí ingressando nessa jornada, porque é uma jornada, que eles enfrentam. Então, parabéns a vocês que estão debruçados nesse projeto. Fico muito contente em poder, de alguma forma, contribuir para essas descobertas aí, para a gente trilhar alguma coisa para alguém. Para quem, eu não sei, mas para alguém.
Mas então, né, respondendo a sua pergunta, antes de ser psicólogo, a gente escuta de tudo. E depois também. Isso não termina quando a graduação acaba, né? Depois dos 5 anos de graduação. Mas uma das frases muito comuns, eu acho que todos já escutaram, é que de psicólogo todo mundo tem um pouco. Isso não é verdade, né? Eu não passei por 5 anos de graduação para ter um pouco de que todo mundo tem, né? É de um lugar diferente, é de outra coisa que a gente trata quando a gente se coloca como profissional de psicologia, né? Então, para ser psicólogo, para atuar na clínica, por exemplo, que é o lugar que as pessoas mais veem o profissional de psicologia, é preciso estar atento a muitas coisas e que a gente só toma conhecimento depois de passar pela graduação, depois de fazer os estágios, que são muito importantes para ingressar na carreira, né? E uma outra frase é que quem vai a psicólogo é louco. Né? Isso daí é um dito popular ainda muito, que a gente escuta bastante, é muito falado por aí. E louco não, né? Porque louco não tem como estar lá dentro do consultório, assim, propriamente dito. Esse louco aí que rasga dinheiro e tira roupa na rua. É de outro lugar aí que a gente vai tratar essa pessoa. Mas não é só essas pessoas, né? Todos que se sentirem atraídos, sentirem precisados de uma escuta, de alguém que vai ouvir sem mensurar, né? Sem criticar, sem avaliar o que é que você está falando, para ser ouvidos mesmo, de alguma forma fazer com que você se escute. Porque a gente escuta, mas quem escuta mais ainda é o paciente, né? É a pessoa que está... Mas o psicólogo não está só na clínica, o psicólogo está em todos os lugares que ele puder estar, quiser, ele pode estar. É na escola, na empresa, como eu falei, eu trabalho na empresa, já passei por escolas. O psicólogo pode estar em hospital, pode estar na rua, atuando com pessoas que estão em vulnerabilidade. Tem muita coisa para estar. Não é de louco que a gente trata, né? É de pessoas. Vai que todo mundo tem uma loucura, né? Aí é outra coisa. Não, e a gente quando você toca no assunto sobre as medidas do governo, tem um pouco de loucura nisso tudo, porque realmente, como você pega uma criança, uma adolescente de 14 anos e você coloca essa responsabilidade de optar por uma carreira que ele vai, então, trabalhar e se aposentar, é uma coisa é uma pressão. Uhum. Obviamente, ninguém tem que ser assim, fazer isso, mas é uma pressão que eu acho que a educação, ela deveria aliviar as pressões, né, dando possíveis horizontes, esperança para as pessoas viverem, e não causando mais peso, né, mais coisa. Mas você tocou numa frase que eu queria até perguntar isso para você e ouvir de você. Você acha que frases como essas, que você menciona, afastam as pessoas de um possível contato, né, terapêutico? Ou seja, muitas pessoas precisam, né, nós precisamos, né, nos ouvir, nós precisamos nos entender. E a psicologia é uma área que propõe isso. Uhum. Você acha que essas frases, né, elas criam obstáculos para esse processo? E quais seriam os outros obstáculos que você vê, além de frases como essa, que muita gente fala, se eu falar que eu fui no psicólogo, vão me chamar de louco, né? As pessoas pensam assim, muitas delas, né? Eu acho que essa frase tem valor quando você não tem o conhecimento a respeito do que é um psicólogo, o que é que faz. Pode sim ter valor, né? Mas é importante que não tenha. É importante que isso não te afaste de fazer uma terapia, de fazer uma análise e poder se escutar e ter esse momento para você. Isso sim afasta as pessoas, mas se a gente permitir que afaste. E acho que pode ser uma forma até, talvez, de aproximar, se muitos quiserem. Porque eu vou querer saber, se eu preciso, né? Alguém disse que eu preciso, talvez eu possa ir lá ver o que é que eu estou precisando, porque
essa pessoa aí vai poder me dar, né? Essa pessoa aí vai poder fazer por mim. Eu acho que é um pouco disso, assim. E aí, aproveitando o gancho, Mariana, sobre o que a gente escuta e o que, de fato, quem é da área, no caso da psicologia, vive, como você chegou até a psicologia? O que você escutava no ensino médio sobre ela, assim? Você chegou a conversar com algum psicólogo na época? Você fez uma pesquisa? Quais foram os seus caminhos até a psicologia e o que você escutava no ensino médio sobre ela? Então, eu fui a única da minha leva, assim, que escolheu psicologia. O pessoal que estudou comigo, eu não sei de ninguém que fez psicologia. Ainda é uma profissão nova, não é tão nova, mas é nova em termos de ser conhecida, né? Ser reconhecida, ser valorizada pela sociedade. Isso é muito novo, né? A psicologia é nova. A gente tem 100 e alguns anos. E socialmente tratando de uma profissão que é embasada em muitas falácias, como só vai a psicólogo quem é louco, só procura terapia quem está surtando. Por essas questões sociais, foi difícil, né? A gente ser aceito. E eu me lembro que eu nunca escolhi outra coisa que não tivesse sido psicologia. Eu nunca tive vontade de fazer outra coisa, porque eu sempre me coloquei no lugar de escuta. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu precisei lá atrás, né? Com 14 anos, eu não precisei escolher a minha profissão, mas já tinha aquilo, né? O que você vai fazer, já sabe, já tinha uma pressão aí envolvida. E eu fui olhar porque o que me chamava. Eu adorava as aulas de filosofia, era a única maluca que o povo me chamava assim, né? Que gostava de filosofia. E era a única mesmo que dava valor à professora, que assistia a aula, que debatia, que discutia, que queria estar ali. E a partir de então eu fui entendendo que teria uma profissão, que era o psicólogo, que poderia de alguma forma me atrair, e fui buscando, né, essa informação. Não foi difícil escolher a minha profissão, porque, como eu disse, né, eu sempre soube que eu gostava de escutar. E alguém deve ter me dito, não sei, eu fui marcada aí por alguma fala, que tinha psicologia e que eu poderia ser psicóloga. E eu fui ver que história era essa. Antes de começar a graduação, eu me lembro que eu quis ir a uma aula no curso de psicologia aqui em Campos. E eu fui até a faculdade, assisti uma aula e, por coincidência ou não, era uma aula de psicanálise. E a partir dali eu fui, né? Eu fiz vestibular no 2º ano do ensino médio e passei, mas não quis concluir o ensino médio, tentei de novo e depois de terminar o ensino médio, eu comecei a cursar psicologia. Mas, como eu disse, né, Rafael, foi importante eu saber do que eu gostava. Eu sabia que eu gostava de escutar as pessoas, isso era uma coisa prazerosa para mim. Eu gostava de participar das confusões e tentar ajudar com alguma coisa, né? A confusão de namorados, de amigas, eu estava sempre por ali. Mariana, vai lá ver se você entende o que está acontecendo, para você poder ajudar. E eu estava sempre ali, as pessoas me procuravam, os meus amigos me procuravam para poder falar, e chorar, e reclamar. Então, eu consegui perceber do que eu gostava. E isso é fundamental na escolha de uma profissão, né? Que é basicamente, nesse caso que você traz para a gente, ser uma ouvinte, né? E, de alguma maneira, estar presente ali para que o outro se comunique, para que o outro se expresse, para que o outro traga coisas da sua subjetividade. E a gente, às vezes, é difícil topar com pessoas assim, que estão dispostas a ter acessibilidade para nos ouvir. Por isso que é uma profissão singular, pois ela trabalha dentro desse espaço de necessidade que todos nós temos de ser, né, ouvido, ser ouvida. E
E nesse processo, ouvir a si próprio, né? E aqui, no caso, eu trago um relato próprio, né? De como, para mim, a psicoterapia foi sensacional para eu me ouvir e para ter um lidar comigo mesmo. Ou seja, é uma jornada em conjunto, né? É muito, muito interessante. Você menciona a psicanálise, né? O seu apreço pela psicanálise. E muita gente tem dúvidas sobre a diferença entre psicologia e psicanálise. Você poderia esclarecer para a gente? Sim, a psicologia é a faculdade, é uma profissão, tem o CRP, né, que é o órgão que regulamenta a profissão, e a psicanálise a gente chama de uma abordagem ética, né, é uma linha de teoria, é uma forma de pensar. Tem a psicanálise, tem o pessoal do existencialismo, tem o pessoal do TCC, tem Gestalt, tem Jung, tem várias teorias a serem escolhidas se você for trabalhar na clínica. Tem várias formas de pensar dentro da psicologia. Isso é bacana, né? Porque não é só escolher psicologia, você vai escolher a psicologia e vai ser chamado por qual linha de pensamento você concorda mais ou te fisga, né? Que eu gosto de dizer que fisga a gente. A gente não escolhe, não. A gente é atraído por ela. E a minha foi a psicanálise. Como eu disse, acho que desde lá de trás. Né? É interessante quando você faz essa relação, né, do prazer ali com a área de estudo, com a área do conhecimento, a área não de trabalho propriamente, porque você tem toda uma caminhada até da graduação, né, até depois da entrada no mercado de trabalho, que pode ser depois de uma pós-graduação ou não, enfim. E aí você comentou que também lida com essa questão da orientação profissional e, com certeza, muitos dos nossos ouvintes, né, estudantes, eles estão, né, ou já passaram por algo assim, estão passando sobre justamente dilemas que são criados muitas vezes por uma sociedade que está ali a todo momento incentivando carreiras pura e simplesmente pelo retorno financeiro. E aí, o que você, nesse caso, que reflexão, né, que contribuição você acredita que seria interessante sobre isso? Porque muitos não sabem o que fazer, não sabem se escolhem apenas aquilo que vai dar, né, um retorno financeiro, aquilo que vai dar um retorno de status, porque tem muitos pais também que acabam, meu sonho era ver meu filho se formando médico, e aí fica aquela coisa toda, você vai fazer medicina, você vai fazer direito. E aí, diante desse imbróglio, né, você como psicólogo que trabalha com isso, que contribuição você acha que seria interessante para um ouvinte que está, ou uma ouvinte que está com esse dilema? Acho muito importante a gente poder falar sobre isso, Rafael, porque é difícil conseguir identificar o que é do meu pai, da minha mãe, e o que é meu, ainda mais sendo tão jovem, quando vai se fazer uma escolha pela profissão, né? E a orientação profissional e a terapia está aí a serviço disso também, né? A ajudar ao jovem a se descolar um pouquinho desse desejo do outro, dessa fala do outro, dessa implicação dos meus pais, né? O que os meus pais querem para mim, como vai ser se eu escolher outra coisa que não seja o que minha mãe quer, ou o que meu pai quer, ou o que minha avó sonhou, e vá por outro caminho que é o meu caminho, né? É importante poder sustentar isso. Antes é preciso saber, né? Que eu quero, que talvez seja diferente dos meus pais, da minha família, que o que eles querem para mim. E depois eu vou precisar ter muita firmeza para dizer, não quero medicina, eu vou querer direito, né? Eu vou querer engenharia. E o profissional na psicologia, o orientador profissional, ele vai dar um pouco essa direção, né, para o jovem. O que é que você gosta? É importante ouvir os pais, mas mais que os pais é o orientando. É aquele que está precisando desse apoio. E se escutar, conseguir se identificar, é complicado, porque a gente é atravessado pelo amigo, pela fala do amigo, é atravessado pela fala dos professores, é atravessado pela fala dos pais e é atravessado pelo capitalismo, que nos exige ter dinheiro.
né? Eu vou ser psicóloga, mas psicólogo ganha dinheiro? Eu tô aqui, né? Tô aí, tenho uma família, 2 filhos, tô me sustentando, né? Dentro do que eu acredito, eu tô conseguindo ter sucesso. E dinheiro não sustenta uma profissão, um profissional na carreira. Dinheiro não vai fazer permanência. Pode ser que você escolha uma profissão que te dê condições financeiras, mas não vai te dar amparo para você continuar seguindo e sendo feliz na sua escolha. Porque eu acho que escolher uma profissão é buscar aquilo que te faz feliz. O dinheiro é consequência disso, né? E dinheiro é muito relativo também, né? Para mim, pode R$3.000 ser muito bom. Para minha colega pode ser nada. E depois que a gente vai crescendo, amadurecendo, outros valores a gente vai construindo e a gente vai vendo que o dinheiro não é de um tudo na profissão. Para escolher a profissão, não tem que pensar no dinheiro. Eu acho que a gente tem que ter ciência do que a minha profissão vai poder me dar, né? A gente sabe que professor, psicólogo, entre outras profissões, tem que ralar um bocado, né? Não dá para ir lá trabalhar um dia e vir para casa e tudo certo para manter a minha vida. A gente tem que trabalhar, mas eu estou trabalhando com o que eu gosto e tudo bem trabalhar muito. Em cima dessa questão da sociedade capitalista, que é, né, o ambiente pelo qual todos nós convivemos e todos nós, ainda mais dentro de uma escola, lidamos com essas necessidades, uma escola, uma instituição de formação técnica, toda a preparação para o mundo do trabalho, o próprio IFE tem um projeto reflexivo de transformação da sociedade, onde estamos aqui também formando sujeitos, né, cidadãos, não apenas técnicos. E aí, diante disso, eu queria que você falasse um pouco mais, que você já deu uma pincelada, sobre o mercado de trabalho hoje para o psicólogo. Porque muitos dos nossos ouvintes, eu como professor, dentre ali as sessões do Cineclube Debate, sempre escutei, né, quando a pauta era saúde mental ou questões relacionadas à subjetividade, relatos, já escutei que psicólogo não ganha bem e que não sei o quê. Mas a pergunta é mesmo para trazer um panorama geral para o nosso ouvinte sobre as possibilidades de mercado do psicólogo hoje. Então, Rafael, o psicólogo, como eu disse, pode estar em vários lugares e ele pode fazer o lugar dele. Tem muito tipo de psicologia, tem muita teoria embasada na psicologia. E a gente tem o psicólogo na academia, né? A gente tem o psicólogo do esporte, a gente tem o psicólogo que atua em hospital, a gente tem o psicólogo que atua em escola. O psicólogo ele pode atuar na clínica, como a gente já conhece, é bem comum. Ele pode atuar em empresas, como eu disse que eu estou atuando. A gente pode fazer o espaço, né? Aonde tem gente, pode ter psicólogo. Onde tem pessoas, pode ter psicólogo. E, por curiosidade, tem até o psicólogo de animais, tá? Psicólogo não trabalha só com gente, não. Pode trabalhar com bicho também. E tem aquele psicólogo que trabalha lá no laboratório, fazendo experimentação com animais. Tem muito lugar para a gente poder atuar. Primeiro tem que saber se você gosta de psicologia. Depois você escolhe o que você vai fazer, né? O mercado é muito amplo mesmo, e ainda mais hoje em dia, as coisas estão cada vez maiores, né? As possibilidades profissionais são muitas, são grandiosas. A tecnologia veio para nos ajudar nesse sentido. O que antes a gente não fazia online, a gente faz. A pandemia também nos ensinou muita coisa, né? É trabalhar online. Antigamente, terapia online era assim, nossa, como assim? Não existe isso, que profissional é esse que está trabalhando online? Hoje não, a gente faz de forma remota a intervenção necessária quando possível. Eu atendo pessoas online, trabalho na empresa online às vezes também. Então a gente tem um mundo aí para explorar. Não tem limite, né? O céu é o limite. O desejo é o limite.
Olha, temos aí a frase traumática de Mariana, eu acho. Não queria dizer não, hein? O desejo é o limite. Só uma sugestão. Você toca num assunto que é a pandemia. No caso, essa pandemia que a gente ainda está lidando, obviamente, graças à vacinação, a passos largos para a situação ficar sob controle. E aí nós tivemos, no caso, um momento peculiar para a profissão psicólogo, Diria que o corpo de profissões que trabalham tanto com a psicanálise, psiquiatria, a questão da subjetividade, por causa de todas as demandas que surgiram após o isolamento social e o contexto pandêmico, enfim. E aí eu queria saber de você como foi ser uma profissional da área da psicologia na pandemia. Como é que foi esse processo para você, que também é um ser humano, que estava imersa na pandemia, que também tinha medos, anseios? Como é que foi essa pandemia sob a ótica de uma psicóloga? Posso começar dizendo que não foi fácil, assim como para ninguém foi. Momento muito atípico, em que nós estivemos todos vivendo muito o real, A morte estava estampada para a gente o tempo todo. Quem é que ia morrer primeiro? Era mais ou menos isso que a gente pensava, Como é que é isso? E para a profissão, eu tive que me reinventar, sabe, Rafael? Não só eu, posso dizer de escuta de outros colegas, porque eu escutei outros colegas, conversamos e fomos construindo aos poucos, porque a gente precisava continuar vivendo. Quem tinha vida tinha que lutar por ela, E com a gente não era diferente, as contas iam chegando, as pessoas iam precisando mais do que dinheiro, As pessoas precisavam da gente e estava todo mundo muito assustado. Mas, como eu falei, foi muito importante para o nosso crescimento, porque a gente pôde expandir, atender pessoas sem tê-las tão perto da gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente se fazia muito presente na vida dessas pessoas. Eu me lembro que eu precisei de um mês assim, para entender como que seria o processo, porque, a princípio, não sei se fui só eu, mas eu pensava que a pandemia... Eu não sabia o que era uma pandemia, primeiro, porque eu nunca tinha vivenciado. Mas pensei que fosse acabar logo. Não, mês que vem, tá tudo ok. No outro mês, depois outro mês, não, daqui a pouco, em maio. E o tempo foi passando, E a gente precisou de se resolver nesse tempo. Precisei de um tempo, até o Conselho de Psicologia também assumir esse atendimento online e dar essa dica para a gente e nos resguardar também, desse atendimento online, já que ninguém poderia sair de casa e a gente precisava atender as pessoas que estavam em sofrimento. A gente foi a saída, atender online. E atendemos online durante muito tempo, até tudo começar a caminhar para onde estamos hoje. Demorou, mas a gente conseguiu, Hoje eu estou atendendo 90%, atendo presencial já, alguns preferem online, talvez porque foram para outra cidade ou porque estão em outra cidade e eu estou fazendo o atendimento daqui, da minha cidade, enfim. Mas precisamos de um tempo para a gente se entender, para poder entender um pouco do outro também. Nesse sentido, do relato que você está trazendo, Mariana, você crê que houve uma valorização por causa dessas demandas da pandemia para a profissão? Você acha que depois desse processo pandêmico, as pessoas, muitas delas, vão ver a profissão de uma maneira diferente? E em relação a, você fala da tecnologia, poder atender, poder conversar com pessoas que estão a quilômetros de distância. Você acha que mudou o panorama da profissão, o fato da pandemia ter acontecido? Sim, eu acho sim, que a gente ganhou uma valorização depois da pandemia. A demanda aumentou muito. A partir daí, a gente pode concluir dessa forma. As pessoas precisavam dizer, tanta gente com síndrome do pânico, tanta gente com crise de ansiedade em casa, tanta gente cometendo suicídio, porque estava assustado demais com o que já tinha antes e veio a pandemia de plus,
Então, a psicologia ganhou um valor, assim. E tenho recebido bastante procura depois da pandemia, mais ainda, o consultório tem sido bem procurado. E agora com vocês, ouvindo ouvintes. As perguntas enviadas pelo pessoal que acompanha nosso podcast e que, junto com a gente, constrói o debate. Lembrando que você também pode enviar dúvidas, sugestões e críticas. É só entrar no nosso site, o link está na descrição, e no Fala Conosco, ou enviar no direct pelo perfil do Instagram, @cineclubedebates. Vai lá, participa com a gente. O quadro Ouvindo Ouvintes é uma forma da gente conseguir ter conosco aqui na produção da nossa discussão o pessoal que nos acompanha, a galera, os ouvintes, o pessoal que acompanha a gente no Instagram, também através do nosso site, também em outras plataformas de podcast. E aí, a pergunta do Alan Pavuna: quais são as medidas que se tomam quando o caso do paciente começa a afetar o profissional? Esse é um ponto bem legal que o Alan traz para a gente, porque é preciso tomar cuidado. A gente não pode tomar a questão, o problema do paciente, a fala do paciente como algo nosso, né? Por isso é indicado que o psicólogo que atende na clínica, principalmente, esteja sempre em terapia, para que ele trate das suas questões pessoais e essas suas questões pessoais não interfiram no atendimento dos pacientes, né, dos analisandos, dos clientes, como quiser chamar. Eu preciso tratar das minhas questões na minha terapia para poder ouvir as questões do outro, para poder ouvir os problemas do outro. Se isso começa, de alguma forma, a mexer demais comigo, eu tenho que saber reconhecer o meu limite, né? Se eu não estou conseguindo escutar aquela pessoa e está mexendo muito, mesmo eu estando em terapia, eu tenho que me distanciar daquele caso e passar para outro profissional. É importante que eu não seja parte, pelo menos no meu entendimento, na minha ética profissional, da forma como eu conduzo a minha clínica, eu valorizo dessa forma. Eu preciso me distanciar do problema do outro para que eu consiga escutá-lo. Se eu estou junto no problema, eu não vou conseguir escutar nada para trazer uma luz, uma clareza, para dar uma direção, né? Porque eu estou parte do problema. Então, eu preciso me distanciar para poder continuar o tratamento. Se isso não acontece, o profissional tem que repensar a sua conduta, ou passar o caso para outro profissional, ou ir mais para terapia. Tem que resolver esse problema aí. Não pode chorar junto com o paciente, não, né? Ele está indo lá para ser ouvido, né? Não para ter mais um para chorar junto a ele. A próxima pergunta é da Renata Tardim. Qual o maior desafio da profissão, ao seu ver? Eu não sei se eu consigo ver um desafio, assim. Todos os dias a gente tem desafios pequenos, mas pensando aqui agora, ouvindo a pergunta da Renata, eu acho que um desafio aquilo que a gente estava dizendo lá no início, que eu disse lá no início, do valor que a sociedade dá para a nossa profissão. Eu acho que isso é um desafio. O valor que o outro dá ao profissional da área de psicologia. Talvez a gente ainda não é tão bem visto, assim, como deveria, tão valorizado. Isso, para mim, parece ser um problema. Mas eu gosto tanto, Rafael, do que eu faço, que é difícil você me ver lamentar. É difícil me ver olhando um problema. Sei exatamente como é. Assim, a gente não ganha muito, não, mas a gente gosta tanto do que faz e os problemas, eles vão, né? Exatamente. O cansaço, ele vem, independentemente dos problemas, o cansaço vem. Mas eu creio que é terapêutico trabalhar com o que a gente gosta, porque faz bem. Eu comentei isso com o Will.
ele não me deixa mentir aqui, há um tempo atrás, aqui, quando a gente estava falando sobre... Eu falei, eu desabafei. O Will tem sido o meu psicólogo aqui. É verdade. Porque eu desabafo bastante com ele sobre algumas coisas. E eu falei com ele, cara, eu trabalho no TalmaCast, mesmo que a gente trabalhe praticamente de domingo a domingo. Quer dizer, às vezes não. Mas é o trabalho no TalmaCast que tem feito bem pra mim, cara. Entendeu? Assim, e é um trabalho full time. Às vezes a gente, 8 horas da manhã, começa, bom dia, Will. Eu aqui, o Francisquinho já no áudio começa, já dá o bom dia dele pro Will também. Começamos a trabalhar e vamos parar 11 horas da noite. Então, assim, é cansativo, mas o retorno é um retorno prazeroso de você estar construindo algo em conjunto e tal. E eu sei exatamente o que você está dizendo aí. Nós temos aqui algumas perguntas que até têm certa similaridade, né, com o que elas estão querendo saber de você. O Lucas pergunta, o psicólogo tem que se manter neutro durante uma consulta? O Leonardo Henriques questiona também, né, é realmente possível não se envolver emocionalmente com a situação de um paciente? E ele também pergunta, existe neutralidade nessa profissão? Vai de encontro à pergunta também do Alan, e aí, né, se você quiser complementar com outros aspectos dessa pergunta. Vai sim de encontro à pergunta do Alan, e ao mesmo tempo a gente tem mais a dizer, eu posso dizer mais sobre isso, que a neutralidade é fundamental para você conseguir escutar. A minha ética pessoal não pode ser minha ética profissional. Né? Os meus valores, eles não podem atravessar a minha escuta clínica. O que para mim é importante, talvez não seja para o outro e vice-versa. Né? As pessoas têm culturas diferentes, elas têm entendimentos diferentes, então eu não posso fazer uma sobreposição de quem eu sou, né? Mariana Pessoa não pode ser aquela que atua na clínica. O que eu gosto, deixo de gostar, não tem que interferir na minha conduta clínica. É importante eu manter essa neutralidade, sim. As pessoas são diferentes, pensam diferentes, e isso não pode fazer interferência. Se fizer interferência, corre pro divã que está precisando de terapia. Mariana, antes de encerrar, queria agradecer você por ter aceitado o convite, por ter contribuído com a gente aqui mais uma vez nos nossos projetos e também deixar aqui esse espaço final para que você fale diretamente com os nossos ouvintes acerca, né, dessas angústias, sobre qual caminho seguir, sobre a profissão, uma despedida para os nossos ouvintes aqui. Mais uma vez, Rafael, eu que agradeço essa aposta, esse convite. Quero estar contribuindo outras vezes, pode me chamar que eu gosto de falar. Gosto de ouvir, mas gosto de falar. E para quem nos escuta, penso que calma seria a palavra base, assim. Tenha calma, não precisa correr. Por mais que a escola, o pai, a mãe está cobrando uma escolha, mas nenhuma escolha ela vem assim, tão repentinamente. A escolha profissional ela deve ser baseada em calma, em escuta, em você poder observar quem você é, do que você gosta, o que te atrai, o que você consegue passar horas fazendo, o que você gosta de ler, o que te provoca, né? O que te provoca uma ação. Isso pode ser bacana para você escolher a sua profissão. E se tiver muito difícil, não fica sozinho. Vai buscar ajuda profissional. Eu tô aqui para quem quiser, né? Qualquer coisa, meu Instagram, Mariana Ferreira, me procura lá. Ou então qualquer profissional que você queira e tenha acesso. Não fica sozinho, porque eu acho que sozinho é pior. Pode ser pior. Né? Tem profissionais aí que podem auxiliar esse processo. A escolha profissional é importante, mas não é tudo. A gente sabe de pessoas que escolheram uma profissão enquanto
adolescente, depois de cursar, se identificaram com outra e foram para outra profissão, outra carreira, e estão dando certo, tá fazendo o que gosta. O importante é fazer o que gosta, né? E como eu disse, o desejo é o limite, né? O desejo é o limite, é aquilo que rege. Então, depois desse bate-papo, quero convidar vocês, né, a fazer esse pedido para irem lá na nossa rede, para curtir, para comentar, para deixar perguntas para os próximos temas. A interação de vocês é muito importante e é o que nos move, né? Então, galera, vamos interagir com o projeto, deixa sua pergunta e o link está na nossa descrição. E agora, com vocês, Mariah Carey, My Heart Will Go On. Você ouviu o TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado.